Pessoal aqui do YouTube, Artista Autista, seu olhar diz olhar. Temos hoje algo importante para falar dentro do SM5, que é quando a mãe recebe, no meu caso, um laudo autista, no caso nível 3 de suporte, com deficiência intelectual grave. Hoje eu trago uma abertura em relação a esse tema importante a partir do diagnóstico. Quando a gente tem um diagnóstico mais um pouco assim definido tarde e que muitas das vezes a gente fica numa situação de que temos que fazer algo para poder ajudar os nossos filhos. Dentro desse quadro, nós temos a questão, antes dos 3 anos, o diagnóstico de autismo, mas como muitos pais recebem o diagnóstico mais tarde em relação associado àquilo que está dentro do SM5, ou seja, uma comorbidade, uma questão de deficiência intelectual, ou de repente um TDAH junto, ou até mesmo uma dislexia, mas a gente precisa falar sobre isso. Quando a gente traz esse assunto em relação à deficiência intelectual, é preciso pensar, primeiramente, o que podemos contribuir como pais dentro desse diagnóstico. Nós sabemos a dificuldade de encontrar um multidisciplinar integrado para poder ajudar os nossos filhos. Então, vem comigo que eu te explico. Quando a gente chega na questão de área escolar, muitas das vezes a criança sendo pequena, nós temos aí a questão de conseguir com que essa criança fique um pouco mais tempo, né, na escola, mesmo com 2 horas, 3 horas, mas a partir do momento que essa criança vai crescendo, temos a dificuldade de termos ela dentro da área escolar. E aí é muito importante o papel do professor, né, o papel da escola, todos os dias encontrarmos esses valores que são primordiais para estabelecer dentro daquilo que a gente quer exercer, que é a nossa rotina. Então, hoje nós já sabemos que a rotina, muitas das vezes, ela não pode ser um padrão, mas ela pode acontecer a partir do momento que a gente tem os pais dentro dessa questão ativa. Seja o pai, seja a mãe, aquele que representa a família. E aí eu faço vocês pensarem junto comigo aqui no YouTube sobre várias questões. Por exemplo, numa sala de aula, onde eu tenho uma criança com a partir do nível 3 de suporte ou com outra comorbidade e que eu sei que de repente ela não esteja tão bem naquele dia. Ou de repente eu tenho uma criança que não tem nenhum tipo de patologia ou nenhum comportamento inadequado e que eu sei que naquele momento foi um momento que ela não está bem. O que fazer, como fazer e o que proceder. Se nós temos aqui uma folha de ofício, nós podemos oferecer folhas de ofícios para todos os alunos e pedir para que ele, naquele momento, desenhe aquilo que ele está sentindo. A partir do momento do desenho do aluno, a gente vai perceber que algo, né, está sendo colocado para fora. No caso das crianças que não sabem escrever ou desenhar, a gente pede para que a gente, né, se aproxime e a gente pode trabalhar o efeito espelho, né? A gente pode trabalhar as expressões, a gente pode trabalhar como ele está se sentindo, contando uma história que traga emoção, claro, dentro daquele contexto. Não precisa entrar no fato da história daquele aluno, mas a gente pode trazer, olha como o Pedro está alegre. Ele está alegre porque ele está feliz, porque ele está na escola. E você hoje, como está se sentindo? De repente a criança chora. Nesse momento que ela chora, você acolhe. E no caso, se for algo muito particular, traga essa criança em alguma sala e preserve aquele momento seu com a criança, não na frente da turma. Então, a gente trazer esses fatos importantes para que a gente possa estabelecer laços, estabelecer metas e até mesmo ajudar no processo produtivo dentro de sala de aula. É importante o aluno, quando a gente fala do contexto escolar, ele saber, no caso,
as pessoas que trabalham na escola, todas as pessoas têm uma missão, né? Todo anjo da guarda tem sua missão. E quem seria de especial o aluno em relação às pessoas que trabalham na escola? O porteiro, o faxineiro, o bibliotecário, o auxiliar de recreio, o atendente da Xerox, o enfermeiro, se tiver no caso alguém ligado à área da saúde, ajudantes, auxiliares e professores, né? Pode ser um psicopedagogo, pode ser um psicólogo dentro da área escolar, supervisor, coordenador, diretor, recepcionista, guarda, se tiver alguém de segurança na escola, alguém também ligado à questão religiosa, se for uma irmã, e o secretário ou secretária na escola. Então, todos esses funcionários são importantes para escolar. No caso do nível 3, a partir do nível 3, eu tenho a minha vivência, né? Que a gente só teve o diagnóstico antes dos 3 anos. Vem comigo que eu te explico. Por que antes dos 3 anos? Porque até chegar ao diagnóstico, o médico dizia que eu estava achando que meu filho tivesse alguma coisa. E para isso, pediu para que na época, eu tinha o pai do Gabriel, o pai do Gabriel é falecido de Covid, mas ele falou na frente de nós pais que nós precisávamos procurar um psicólogo, porque nós estávamos vendo situações que não tinha nada a ver com alguma preocupação em relação ao Gabriel. Porque era dele, era da forma dele, olhar de lado era da forma dele, da personalidade dele. Então, quem me dera que isso realmente fosse só da personalidade dele. Mas a gente, ao longo do tempo, percebeu, né? Eu, principalmente por eu ser da área da educação, conversando com a minha diretora, percebi, na época, que no caso, é psicopedagoga, né? Uma pessoa dentro da área, e eu, como educadora, já tinha percebido o distanciamento, a questão de falar e ele não adicionar, não corresponder. E nisso de não corresponder, andar a casa, né, o olhar de lado, as dificuldades de interação, eu comecei a perceber que algo teria que acontecer, né? Então, nós procuramos um outro neuropediatra. E como muitas famílias acontece isso. Então é importante a gente entender que há muitos anos atrás, né, digamos assim, há 20 anos atrás, a gente não tinha essas informações todas que nós temos hoje aí no YouTube, no Google. Então, o nível 3 de suporte, ele precisa ser colocado numa questão de conscientização, que as pessoas entendam que muitas das vezes a gente não consegue passar, como muitas pessoas falam, para o nível 2, porque existe nível 3 de suporte com deficiência intelectual e muitas das vezes grave, no meu caso, né? E eu consegui com o Gabriel falar algumas coisas, ele fala do jeito dele, fala com dificuldade muitas das vezes, faz sonorização, coloca a blusa na boca, objetos na boca, mas a gente sabe que isso é um processo. E muitas das vezes, por mais que a gente tire algumas manias, essas manias muitas das vezes repetitivas, elas voltam, né? E não só a sonorização, como a estereotipia, como a questão de se regular. Então, a gente, como mãe, educadora também, eu trago para vocês aqui no YouTube dicas que podem ajudar, auxiliar e melhorar o seu dia a dia. Porque a gente sabe que essa rotina ela é difícil, ela faz parte da nossa rotina diária, né? Que a gente não para, a gente tem que estar o tempo todo monitorando. Vai fazer um café? Tem que estar olhando. Vai fazer uma comida? Tem que estar olhando. E que bom que muitas das vezes a gente consegue algo que nos deixa feliz, como às vezes uma fala, né? Um gesto, um sorriso, né? Uma música que ele cante. E a gente ser feliz com aquilo que realmente a gente tem como instrumento, que é a nossa forma de ensinar e educar como pais de crianças e adolescentes, no meu caso adolescente, né, porque ele já tem 15 anos, vai fazer 16 anos, e os adultos também, que muitas das vezes a faixa etária não corresponde à questão da parte mental, né? Então, é importante a gente entender tudo isso, né? E a saúde mental dos pais, a gente precisa falar sobre isso, né? Então, a família é um assunto de hoje, junto com as questões de pai e mãe. Eu coloquei aqui, né, a família aqui sentada, reunida, né? A gente tem aqui uma foto importante, né? A família no sofá, que é uma forma da gente
trazer esse diálogo, né, do que é importante na vida familiar, né? Na questão não só de orar junto, almoçar junto, ir em algum lugar junto, né? Então é muito importante a gente ter esse olhar para a família, né? E trazer essa questão de solidariedade, prosperidade, para que a família possa entender todo esse contexto dentro das habilidades cognitivas e dentro das habilidades já existentes nessa família. Que são habilidades do dia a dia, né? Que faz parte desse propósito que traz o artista autista nos perfis. Nós temos no Instagram Artista Autista, Seu Olhar Diz, nós temos Artistal, Autista Inspira, com vários brinquedos educativos, e nós temos o Adaptar para Vencer, que vai trazer futuramente o livro, né, a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Então, nós temos como didática a aprendizagem global, ela tem uma aprendizagem de 360 graus, tá? Então, a gente tem um olhar amplo. O que é isso? O método da adaptação, que a gente chama aqui método, né, adaptado, e a gente traz aqui, dentro da metodologia, né, do artista autista, a gente traz justamente essa nova aprendizagem, né, pela metodologia adaptada na prática. O que quer dizer isso? É a gente saber que nós precisamos melhorar a parte cognitiva, nós precisamos melhorar a parte motora e também a parte afetiva do nosso filho, do nosso aluno. Eu, como educadora, né, também dentro de sala de aula, a gente traz essa parte evolutiva de integração. Então é muito importante a gente entender tudo isso. E para fechar, a gente traz essa questão de 360 graus. Então, vem comigo que eu te explico. O que seriam os 360 graus desse aluno, desse indivíduo dentro do contexto, né? Nós temos aqui um desenho que eu fiz, ó, ele aqui, o indivíduo, e o que nós precisamos priorizar? Nós precisamos, para que o aprendente saiba colocar na prática, nós precisamos priorizar a interação, muitas das vezes de forma diferenciada, por a gente às vezes ter dentro de um sistema de ensino da área escolar uma situação de horário reduzido, né? Então a gente tem essa preocupação aqui, ó, da área escolar com horário reduzido, o que fazer, o que podemos ajudar como pais, né, na nossa comunidade, construindo aprendizagem, conhecimento e ter um verdadeiro significado. Então eu vou trazer aqui no YouTube dados importantes para que vocês possam construir e melhorar a qualidade de vida de vocês. Assim como eu estou melhorando a minha, isso é um processo, a gente passa por várias metamorfoses, eu acho que não é só uma, a gente passa por várias para chegar nesse momento que eu estou. Meu filho tem 16 anos, aliás, 15 anos, vai fazer 16 anos agora, dia 29 de setembro, e eu já estou indo também para os meus 54 anos. Então, o que realmente nós podemos fazer dentro dessa etapa, dentro dessa construção, dentro dessa filosofia de maternidade, dentro daquilo que a gente acredita, para que a gente tenha cidadãos que possam ser críticos, cidadãos que possam colocar seu senso crítico, sua personalidade na sociedade, né? Dentro da questão do autismo e de outras patologias também. Então, qual é a forma que nós vamos utilizar o nosso conhecimento? Então, nós vamos usar o nosso conhecimento para perceber que a gente precisa ampliar, né, novos horizontes. Então, a gente precisa produzir conteúdo, refletir através do conhecimento. Eu deixei um vídeo muito legal lá no Artista Autista, no Instagram, que traz justamente o que a gente faz, o que a gente pode fazer com aquilo que muitas vezes as pessoas não dão valor, né? As pessoas não, para eles aquilo ali não tem significado. Então eu trouxe uma reflexão muito legal de várias, né, pessoas em prol de uma, digamos assim, em prol de um pirulito lá, mas, no caso, os personagens, né, são os insetos, e que eles vão buscar aquele pirulito de alguma forma para depois dividir entre eles. E sobra aquela parte branquinha do pirulito,
e o que o outro fez com o pirulito. Então eu deixei lá uma reflexão muito legal, muito bacana, que possa servir de exemplo para que as pessoas possam entender. No campo do trabalho, existem grupos que trabalham em conjunto, que dividem é, suas experiências, mas existe aquele que de repente não está muito ligado àquelas experiências vividas naquele momento. Ele está pensando naquilo que eles ainda não deram muito valor, né? Então, aí, no caso, aparece um outro contexto dentro dessa história que vai dar um valor simbólico para aquilo que sobra do pirulito, né? Então é uma história muito legal, uma historinha, um desenho que traz uma reflexão muito importante para que a gente possa pensar num trabalho coletivo. E claro que a visão do outro às vezes não é a visão nossa. A gente pode estar dentro de um coletivo ou não, mas a gente tem uma visão diferenciada daquilo que muitas vezes o mentor quer passar, ou um coletivo quer passar, ou então algo que eu vi na palestra quer passar, mas eu penso de forma diferente. Não, mas eu fazia, no caso, eu faria diferente dessa situação, né? Então, como a gente criar soluções? Então, eu trago essa reflexão aqui para o YouTube para que vocês possam pensar junto comigo a partir do nível 3 de suporte com deficiência intelectual grave. Mãe, educadora, professora, formada em letras, atualmente fazendo a psicopedagogia na faculdade e também já tendo cursos já estabelecidos aí dentro da área do TEA, ok? Fiquem com Deus, um ótimo sábado. Me sigam aqui no YouTube para que vocês possam ter muitas atividades produtivas a partir do nível 3 de suporte com deficiência intelectual grave, dentro do SM5 associado, onde a gente tem o laudo aí do meu filho, Luiz Gabriel Lopes, ok? Muito obrigado por vocês estarem participando. Comentem, curtem e compartilhem. Fiquem com Deus.